né? E muitos deles a gente vai ter uma repetição de telas, o que eu estou falando um pouco para o Daniel, tá, Davi? Porque realmente ela exige isso, mas para mim ficou acabou ficando um pouco confuso, e aí eu saí imprimindo tudo, criei uma estrutura, saí imprimindo tudo para poder gerar essas dúvidas. Então vamos lá, aqui é uma tela de apresentação, qualquer coisa que a gente queira colocar no aplicativo, ou seja, o cara baixou o aplicativo, ele vai aparecer essa tela aqui, certo, Dani? Eu não estou te vendo, tá? É só porque eu estou aqui falando do fluxo, beleza. E aí, Davi, vem a primeira colocação, ó. Na ordem, né? Se eu clicasse aqui para continuar, a gente iria cair nisso. Na verdade, deveria cair nisso. Exato. Eu não sei se... Beleza? Então é só... Então, ok. Independentemente de qualquer coisa, apenas para confirmar. Na hora da tela, ele cai no login. Então, cairia no login, e aí, uma vez cair no login, a pessoa faria o login ou iria para o cadastro, né? Perfeito. Se ele, pronto, aí feito o login, aí aqui, por exemplo, aqui é o fluxo de cadastro, para ele ir lá seguir o cadastro, mas eu queria voltar aqui um pouco para dizer assim, vamos supor que a pessoa fizesse o login. Então, ela cairia nessa tela, porque a minha dúvida é que, na verdade, ela deveria cair, Davi, fez o login, ela deveria cair, para isso, instante, nessa tela. Tá, é que essa tela é uma tela do Minha Conta. É quando a pessoa ali embaixo ela tem um menuzinho, 3 menus, né? Sim. Então essa tela é quando ela vai acessar, por exemplo, para ver algum histórico, sim, alterar alguns dados. A ideia, sim, é que quando ela fizer o login, a gente já apresentar para ela dashboard, que é aquela outra tela que tem o quê? Ok, tem saldo ali, tem valor de saldo, mas principalmente aqui apresenta os serviços, né? Tá, então a gente vai... Essa aqui é a tela de dashboard que a gente pode, obviamente, depois só dar uma... Porque para mim aqui ficou só... Beleza, então. A ideia aqui é, por exemplo, ó, você viu que o destaque é trazer para ela... Aqui a gente tinha conversado sobre aquele contexto dela ter um crédito dentro da conta dela e poder utilizar esse crédito para fazer solicitações de serviços. O principal serviço, faça o seu acordo, que é esse que está em destaque. Perfeito. E ter outras opções, né? Perfeito, jóia. Aí a questão de comprar os créditos que hoje estão desse jeito aqui, a gente, foi aquele negócio que eu questionei, disse, não, isso é layout, você joga para cima e tal, beleza, né? Isso. Jóia, esclarecido. Aí vamos aqui para o segundo ponto, que é aqui. Deixa eu só seguir aqui para onde a gente estava. Peraí. Não, um minutinho. Próximo tela. Minuto. Próxima tela, ele jogou para cá, certo? Porque vai ter que fazer fluxo aqui. Nessa tela aqui da minha conta, talvez você queira me dizer que seja layout, tá? Mas aqui nessa tela da minha conta eu não tenho por que não ter já, faço um acordo aqui também, né? Na palha. Em vez de ter só realizado, estou na minha conta e já puxar para a possibilidade, né? Ali embaixo ele tem o quê? Acordo de... Ali embaixo no menu é acordos... Só um minuto. Acordo de colisão, ó. Ele tem um atalho embaixo na navegação. Mas esse acordo de colisão eu entendi que ele iria levar para aquela listagem. Para listagem, Tá. A gente pode colocar um atalho aí. É que geralmente na minha conta ele não é muito para isso, mas a gente poderia colocar, não vejo problema nenhum. A pessoa clicar em acordos realizados, ele tem alguma coisa também, enfim, sem problema. A minha sugestão seria diferente. A minha sugestão é, aqui nesse menu faz muito mais sentido você ter um menu de acordos realizados, onde linkaria para a listagem, e naquele menu fixo ali embaixo, em relação ao X, já tem um novo acordo, já que é a principal funcionalidade do app. Porque, digamos, esse menu que vai ficar embaixo, ele vai ficar visível em toda a navegação do teu cliente, né, dentro do aplicativo. Então é muito mais fácil ele sempre ter esse botão de criar um novo acordo a qualquer momento, ali embaixo. A gente pode pensar dessa forma aí também. Porque a depender de como vai ficar, a listagem dos acordos pode ser que nela tenha, porque nela também eu não vi.
não vi se tem, né? Se não consegui identificar. Porque ela já podia ter também na listagem dos acordos o novo acordo. Beleza? Mas isso são questões, eu entendo, de ordem menor. Ok? Uhum. Beleza. Aí aqui, nessa outra tela, só para lembrar, para situar, estou aqui, fui pelo lado de cadastro, né? Tá certo? Aí vou lá, só acidentado, tal, vem para cá, passa por essa questão e chega nessa parte aqui das fotografias, digamos assim, certo? Perfeito. Jóia. Aqui, Davi, a minha pergunta é o seguinte: no passado a gente estava naquela discussão de a gente fazer só um aplicativo e tal, e a gente acabou decidindo que precisaria que os dois envolvidos tivessem o aplicativo. Beleza? Uhum. Jóia. E aí, nessa questão dos dois terem aplicativo, volta a uma questão que a gente colocou atrás, de a gente marcar via GPS, né, aonde que aconteceu. Entendeu? E aí eu entendo que seria aqui. É que, na verdade, assim, quando a gente está falando em marcar via GPS, a geolocalização a gente faz sem ficar nada transparente. Né? No momento que ele abre um acordo, por exemplo, eu já capturo aonde que está, qual que é o ponto de localização dele. É que eu tenho uma pergunta atrelada, uma coisa atrelada à outra. Lembra aqueles aplicativos lá que eu te passei lá, Uhum. que a gente saiu vendo e tal? Uma das coisas que eu entendo que a gente pode abrir, não restringir tanto ao que a gente tá falando, até porque, a depender da posição onde a pessoa esteja, pode ser que a geolocalização não seja tão perfeita assim, a questão de cruzamento de antenas, era de que um é a questão do cruzamento de antenas. Dois, é que se eu deixar a possibilidade da pessoa, apesar de, obviamente, ele sugerir no mapa, né? E aí a pessoa poder ajustar, como ali você vai pegar o Uber e você melhor posiciona o PIN de onde é que você de fato está, eu posso estar fazendo um acordo não no local e não na data. Então imagina, por exemplo, eu fui lá, o cara já é usuário do aplicativo, já sabe a história toda, fez fotografia de tudo, tá no celular dele. Fez. Opa, tá ouvindo? Tô te escutando, sim. Deixa eu só voltar aqui para eu ver vocês. O cara chegou lá e fez fotografia de tudo. Só fotografando tudo. Por alguma razão, não tinha celular, não tinha alguma coisa, ele tem aplicativo, já conhecia o fluxo. Acho difícil ele fazer isso se ele não conhecesse. Ou deu sorte e fotografou tudo lá. Beleza. Aí ele chega em casa e vai usar o aplicativo. Na hora que ele for usar o aplicativo e ele puder usar, aí ele vai lá, geolocalizar, e ele tem a chance de posicionar o PIN dele. Ele vai lá e posiciona o PIN onde foi, e ele vai lá e preenche as coisas como um todo, aquilo dali já pode permitir que a gente tenha uma geração de acordo temporalmente. Então o cara, por exemplo, bateu, fez de tarde, bateu, fez no outro dia. Entende? Tem até outra, né, essa questão da geolocalização, eu acho que a gente devia pensar por um segundo momento e pensar melhor, porque vai que o cara bate, aí tá lá numa avenida de grande fluxo, aí não, vamos tirar os carros aqui e tal, aí desvia para outra rua, né? Tira lá na hora as fotos e tal, mas vai ser uma geolocalização diferente, né? Não, aí é que tá, daí. Já pegou o Uber, né? Tá, eu acho que aqui a gente tem dois pontos, até pra gente poder entender. Um ponto é uma questão de segurança do aplicativo. Geolocalização é para saber em que momento que o cara, onde que ele está fazendo, quando a gente coloca. Isso é importante. Um segundo ponto é a gente poderia colocar simplesmente um passo a mais aqui da tela. Acho que a gente já tem, inclusive, seus dados pessoais, dados do veículo, anexo às fotos, link do CNH, foto do CNH. Aí a gente pode colocar simplesmente um passo a mais aonde aconteceu. E aí a pessoa vai lá, entra com o endereço, né, o CEP, ou enfim. pode dar um skip, tá? Porque assim, eu acho que não é necessário a formalização do acordo, né?
O que eu estou querendo, exatamente nisso. Ele não é obrigatório, tanto é que a gente nem estava com ele lá. Mas a gente tem a possibilidade de, no mapa, o exemplo que foi usado, não sei se foi o Daniel ou foi você, a pessoa vai, tira o veículo, bota para o lado, mas ele marca o canto em que de fato aconteceu. Entende? Então, assim, essa parte da posição de onde ocorreu, e aí, Dani, eu acho que pode até não ser obrigatório, mas que eu acho extremamente relevante ter a possibilidade de aparecer lá um mapinha dentro do próprio acordo, isso acho que fica legal, para ficar facilmente, inclusive em situações futuras de uso desse acordo para seguro ou qualquer outra coisa do tipo, eu acho algo muito útil, em vez de simplesmente um endereço. Fica fácil da pessoa, né? Porque assim, o cara tá lá na hora, ele vai pinar, o trocinho vai dar o pin exatamente no local que o 3G der. Beleza, não vai mexer em nada, sucesso. Mas se ele não estiver, ou der um problema de antena, ele pode fazer o ajuste facilmente, como se faz ali no Uber, ou coisa do tipo, na posição onde você está para poder ser pego. Ele mostra 2 quarteirões na frente, meio quarteirão na frente, você vai lá e ajusta só para onde você quer. Isso é simplesmente para efeito de facilidade do usuário. Entende? Tá. Aí, e lembrando, só concluindo, né? E lembrando, quando eu mandar o acordo para o outro lado, a outra pessoa vai ver essa informação. Então ele vai concordar. Tá, eu acho que pode ser uma questão, tá? Não, para mim, na minha visão, não é essencial ao acordo dizer onde foi que ocorreu o acidente, né? Não é, né? Não, basta dizer que fulano bateu em ciclano, tá certo? E ele vai indenizar aqueles para dizer exatamente onde é que estavam. Mas deixa eu te questionar um pouquinho, só rapidinho. Né? Só se fosse com a perícia, alguma coisa assim, mas não já estão se compondo. Não, o nosso aplicativo só vai funcionar se eles se comporem, né? Se entrarem em acordo. Se não entrarem em acordo. Claro. Vai ser um acordo fácil, o nome do aplicativo. Boa. Gostei da dica de nome. Agora, o que eu estou querendo te colocar, Daniel, é o seguinte: o acordo entre os dois não vai ter implicação em terceiros, né? Que é no caso de uma seguradora, né? Não, aí ele vai ter que acionar e tal. Não, ele não vai ter implicação para terceiros, portanto, a informação da localização, que é uma coisa importante para a seguradora, passa a ser irrelevante. Ou seja, continua. Isso é uma questão, Arthur, que eu acho que assim, a gente, num segundo momento, a gente devia maturar se a gente for apresentar o aplicativo para a seguradora, né, para a locadora de veículo, né? E aí sim ela querer saber onde é que o cara está e tal, e isso for, de alguma forma, uma informação relevante para eles, a gente incluir, né? Mas não é essencial para os termos do acordo. Então vamos diminuir. Inclusive, numa parceria, por exemplo, com uma seguradora, ela pode até colocar como questões estratégicas para ela, em relação a ter evidências mais confiáveis, a pessoa fazer no momento que está... se você tiver, por exemplo, evoluiu, né, o acordo. Pelo que eu estou entendendo, o aplicativo é para aquele pessoal que quer ter uma segurança só do acordo que fez. Alguma documentação daquilo que, beleza, bateu, eu fico com o meu prejuízo, você fica o teu, vamos colocar aqui as fotos, o que foi, mas estamos acordados, tá tudo jóia, não precisa acionar ninguém. Davi, então vamos voltar só para a gente deixar registrado a sua ideia inicial dessa conversa aqui, a sua ideia inicial que a gente conversou, mas enfim, a ideia inicial de registrar transparentemente, ou seja, o usuário não vai ver, mas fazer parte do banco de dados daquele acordo, né, da informação de atributos de dados daquele acordo, aonde é que os 2 celulares estavam. Certo? Não, esse é tranquilo. Só para efeito, a gente captura isso. No momento da assinatura, em algum momento, no momento da assinatura, digamos assim, né? Só para a gente ter uma segurança maior, caso tenha algum tipo de questionamento, alguma coisa do tipo, a gente diz, olha, você está em tal canto nesse momento, seja, sua residência, sua casa. Isso pode ser uma boa. Até porque essas fotos, acho que não necessariamente, né? Mas tem uma opção de quando você bate a foto, ela já localiza também, né? Depende da meta-informação que ela já traz, Daniel. Eu não sei como é que são essas informações no anexado do iPhone. Isso pode ser mudado, né? Pode ser mudado, né? O legal, a questão de geolocalização, aquele ponto que eu falei para vocês, e quando criar um novo acordo a gente gravar, é muito mais para ter um dado de referência realmente.
Então, assim, não vai ser utilizado nesse primeiro momento, mas no futuro isso daí pode ser utilizado. Por exemplo, a gente fez uma parceria com a seguradora XYZ. Se você vai criar um acordo ou vai... Aí talvez nem acordo, não, mas vamos lá. Ninguém sabe nem o que... Aí é atirar no que veio, acertar no que não veio. A gente... É interessante, sim. Inclusive, a depender... Se a gente pensar que esse troço ganha volume, a gente vai ter uma informação, com o tempo, a gente vai ter informações relevantes, inclusive, para outros órgãos. Sim, sim. Vai depender da escala que o aplicativo tem a tomar. E aí a informação a ser vendida depois, porque se trata de informações que não estão previstas como dentro do LGPD. Pronto, exatamente, eu acho assim, que isso é, de novo, um segundo momento. Né, de a gente sentar, estudar e ver. Sim, mas agora é essencial. Beleza. E ver também a questão que a gente discutiu lá no passado, quanto isso vai impactar no custo, né? Não, geolocalização é zero problema. Porque isso aí já tem dentro do não, a geolocalização não onera um custo adicional. Onera não, né? O que onera um custo adicional, por exemplo, é mapa. Isso. Porque mapa, ele usa uma API para fazer as requisições, questão de renderizar mapa no aplicativo, o PIN, isso já... mas aí eu estou falando então só em latitude e longitude, que vai ter... Isso. Exatamente. E transparente, o usuário nem vai ver. Simplesmente isso vai ser um dado que a gente vai guardar. Isso é um dado que vai ficar lá. Por exemplo, digamos que vocês atrelem um serviço adicional. Né? Digamos que o cara fez um acordo, mas em algum momento o cara não quis ir para frente no acordo. Em algum momento ele fala, eu nem estava lá nesse local. Não, posso explicar uma coisa bem simples. O cara está lá fazendo determinado acordo, aliás, foi sua ideia, né? O cara está lá fazendo determinado acordo e a gente já tem parceria com o reboque, com isso, com isso, aquilo outro. Sugira, já vai aparecer. Oficina a 100 metros, fulano. Oficina a 200 metros, fulano. Já vai ter, porque a gente vai ter essa informação. Sendo bem prático. Pronto, exatamente, mas isso aí a gente tinha ficado também com um segundo momento, né? Mas esse é o momento mais interessante, porque não pesa dentro da estrutura da gente armazenar a informação. Tá. Aí o que o Davi bem colocou foi, beleza, armazenar tranquilo. Mapa, e você colocou, é desnecessário, gera custo, isso pode ficar para o segundo momento. Show. Mas a informação que vai fazer a renderização futura do mapa, nós já temos. Beleza? Eu só queria registrar que a gente fica com isso daí, dos dois. Tá, joia. Beleza? Bom, aí deixa eu só pegar aqui, eu vou voltar aqui para o mapa. E aí eu vou agora para o fluxo de solicitação de acordo. E aqui, um minuto. E aqui, vamos lá, cadê? Peraí. Pronto. Aqui é o seguinte. Aqui é o cadastro de veículos, né? Certo? Certo. Esse cadastro de veículos aqui é o cadastro que eu queria saber o seguinte, deixa eu só ler aqui o que eu anotei. O cadastro de veículos será somente para os veículos do usuário ou os que forem a ser usados pelos acordos que o usuário está fazendo? Portanto, é o cadastro de veículo dele e do outro? Acho que pode cadastrar tudo. Não, é porque, veja, nessa área aqui... Eu tenho mais de um veículo lá em casa, eu quero cadastrar todos eles, entendeu? Não, se acontecer um acidente... Essa parte, sim. A minha dúvida não está na parte de... Inclusive, o cara taradão da batida pode fazer todos os cadastros antes, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte. Na hora que a gente vai fazendo um acordo, eu vou estar passando os dados e vou estar colocando os dados do outro veículo também. Tá. Esses dados do outro veículo farão parte da minha lista de veículos? Não. Pronto. Estou explicitando. Não. Aqui só vão ficar os veículos dele. Exatamente, LGPD, né? Não é bacana, não. Beleza? De foto, de Renavan, essas coisas. Acho que não cabe. Exatamente.
Inclusive, daí no passo que a gente tem na criação ali de um acordo, que é os dados do veículo, né? Do seu veículo, ali a gente pode colocar um campinho para ele selecionar. Se ele já tem na base algum veículo cadastrado, previamente Isso, cadastrado, ele isso. seleciona um veículo. Era Senão a- ele entra com os dados, e esses dados que ele entrar, a gente já salva também no banco como um veículo dele. Pronto, isso era a colocação que eu ia fazer de consequência. E aqui, no caso, o que eu ia dizer era que a gente tivesse um campinho de busca. Lógico que a grande maioria, imagino, dos nossos clientes, eles vão ter um veículo só. Mas a depender do que for, eu posso ter alguém que tem uma quantidade de veículos maior. Então tem uma espécie de busca que seria, na verdade, um filtro. Beleza? Dá pra pôr. Não, eu duvido que as pessoas vão ter mais do que 5, 6 veículos. Vai ter uma puta frota, mas dá pra pôr. A minha dúvida, talvez eu esteja na exceção, tá certo? Mas quando eu vi aqui Caraca, 7 você tem uma frota de veículo aí, cara? Não, não sou eu que tenho exceção, não, macho. Enfim, fica aí a colocação. Tá bom, tá bom. Vamos para frente. Eu só não quero deixar de pontuar o que eu vim anotar. Aí, cara, a gente vai ter aqui a área de pagamentos, certo? E nessa área de pagamentos aqui, nessa parte aqui, onde o cara está cadastrando o cartão de crédito, a minha dúvida é a seguinte: vocês já têm expertise, provavelmente sim, mas vocês já têm expertise nessa questão de armazenamento de dados de cartão? Como é que a segunda, como é que vai, já tem uma ideia prevista? Como é que a gente vai fazer? Porque a gente, no final do que a gente está propondo, a gente está armazenando dados de cartão de crédito. Não. Armazenagem de dados de cartão, ela tem uma norma de PCI, né? Que são regras de segurança. Então, o que acontece? Aqui, quando a gente fala de armazenar um cartão, na verdade, conforme a integração que for ser feita, né? E aí é muito com o gateway de pagamento que você vai utilizar, PagSeguro, GetNet, enfim, tem alguns gateways no mercado, né? Alguns players. Isso. E aí, com esses players, o que acontece? Ele manda os dados do cartão, isso é enviado para esse gateway de pagamento, ele salva no banco dele, lá os dados desse cartão, gera para a gente um token. Isso. Esse token que a gente armazena do lado de cá. Isso. Então, só o conjunto do token desse cartão com as credenciais da sua conta é que efetivamente podem fazer uma cobrança utilizando o gateway. É isso que resposta que você podia ter dado. Temos experiência, a gente só precisa escolher o gateway. Entendi. Beleza. Aí, exatamente, é só agora definir qual que vai ser o gateway de pagamento para esse tipo de recorrência. Mas não se preocupe que no banco de vocês não fica dados de cartão. Isso, porque isso e aí eu só estava querendo, Davi, talvez seja já o próximo passo, né? Mas exatamente aí trabalhando nessas questões que falta a gente definir e saber custo, entende? Então, pô, Arthur, tá aqui a tabela de gaps, tá aqui a tabela de programinhas que vai precisar da assinatura, tá aqui a tabela de, sabe? Porque a gente vai precisar medir esses custos, né? Medir e escolher. E, obviamente, também vocês dizendo, Arthur, a gente prefere esse por razões tais, né? Enfim, pode ser que tenha algum que tenha um preço muito diferente, mesmo assim vocês defendem, muito maior, mesmo assim vocês defendem, a gente tem que analisar isso daí para a gente poder bater os martelos, beleza? Beleza. E aí, deixa eu só voltar aqui para uma outra tela. Um minutinho. 5 meus dados. 6 meus dados. Aí aqui, nesses meus dados, eu não sei se é porque é só uma questão de não ter sido um copy-colle igual, ou Davi. Ele não está com todas as informações, todos os menus de outros meus dados. É simplesmente isso, né? Essa tela meus dados é igual em todo o sistema, correto? Vai ser igual em todo o sistema, sim. Pronto. Correto. Só porque a gente estava aqui no fluxo principal. Provavelmente em algum momento eles copiaram e colaram para a gente é. ajustar o fluxo, ficou um item fora. Outro. Pronto, é só para ficar claro que se trata da mesma tela. Sim, sim. Beleza, show de bola. E agora, cara. É a última, não, penúltima. E agora é aqui em fluxo de envolvidos. Pronto, fluxo de envolvidos.
nessa primeira tela, né? Bom, acontece o seguinte, aqui são os dados que a gente precisa definir. Essa definição de dados vai ser necessária para o próximo passo, né? De desenvolvimento. Sim. Porque a intenção minha hoje, com essa reunião que a gente está aqui, é praticamente da gente, se não concluir, ficar faltando algumas coisas para a gente poder concluir e passar para o próximo momento, que inclusive vai necessitar de orçamento de vocês. Sim. A ideia principal aqui do fluxo, e aí é por isso que eu mandei aquela mensagem para você aquele dia. O wireframe ele é para validar exatamente toda essa ideia, todo esse fluxo, todo esse passo a passo que vai ter, né? Então a gente validou, inclusive a gente colocou essa outra possibilidade dentro do fluxo, em vez de mandar por e-mail, assinar por web, não. A pessoa vai baixar o aplicativo, loga. Quando ela logar, automaticamente se tem um acordo pendente, porque vai ter atrelado o CPF dela nesse acordo, né? Aparece, ela dá continuidade para dar o aceite ali naquele acordo e ambos finalizarem. A ideia aqui é validar os fluxos. Com isso, o que a gente vai montar? Você me dizendo, Davi, wireframe, os passos, tá ok. É isso. Agora a gente precisa começar a traçar as regras, né? Fazer o levantamento das informações, o que vai ter aqui de dados, o que nessa tela aqui vai ter de dados, o que nessa tela aqui vai ter de dados, vai fazer parte da documentação que a gente vai finalizar. Então eu vou pegar um print de cada tela, de cada passo que a gente tem, olha, aqui faz parte ao passo 2 da criação de acordo de arquivos, formulário dos dados do envolvido, aonde vai contemplar os seguintes campos, nome, tananã. Aí você vai validar, não, além dessa informação preciso de mais isso ou de mais aquilo. A gente vai colocar, gera uma documentação, e aí no segundo passo a gente já tem todos esses dados, inclusive para criar a estrutura de banco de dados, tudo que a gente vai precisar. Já, é isso mesmo. Tá bom? Então, alinhado. Aí, Davi, aqui, aqui já no último fluxo, tá? No último fluxo, eu acho que esses dois aqui você criou posterior, né? Só tinha 4 antes. Não tinha esses dois, não. Talvez atualizou depois, hein? Então, mas é beleza, aqui é só detalhamento. Só detalhamento. Esse é bem tranquilinho. Aqui nesse aqui, né, fluxo de solicitação de acordo, pagamento, era só o que eu estou colocando, assim, como e quais serão os métodos de pagamento, eu queria só especificar que a gente vai ter cartão, a intenção é cartão débito Credit Pix. Beleza? Tá bom. Débito Credit Pix. E aí, cara, veio uma dúvida final, que assim, dentro dos fluxos, que é a seguinte, eu não identifiquei nos fluxos, senti falta do fluxo da assinatura, uma espécie de simulação de como seria a assinatura. Porque na parte lá ele não compõe, tipo, o que a gente tinha conversado é que ele não seria uma assinatura, seria um pré-pago, né? Por isso que tem compra de crédito. Não, irmãozinho. Não. Tô falando terminou o acordo. Da assinatura lá no final. Documento, entendeu? Ele vai gerar, aí vai o documento, a tela que vai aparecer lá do outro lado do cara. Não está aparecendo para você aí essa tela? Deixa eu compartilhar de novo. Então, eu senti falta do documento, que pode ser em Lorem Dolus, zero problema, mas também da tela do outro lado, entendeu? Ó, eu vou apresentar minha tela só para, acho que aqui fica até mais fácil para te mostrar. Deixa eu parar de apresentar aqui e você faz. Não tem problema. Ó. Tá. Aqui eu tenho todas as telas, né? Eu queria essa, né? Pra mim. Eu acho que quando você tá nessa tela aqui, né, ó. Vê se você não tem essa opção aí depois, ó. Se você clicar aqui, ele aparece essa opção aqui, nessa setinha aqui em cima. Deixa eu ver. Open in Editor. Aí você vai ter essa opção que eu tô. Só tirar a tema aqui para ver se aparece. Aparece. Beleza, massa. Tá? Legal. Então vamos lá. A gente falou dessa, a gente falou do login, do cadastro, ok, ó. Todo aquele fluxo do esqueci minha senha, ok. Aí aqui a gente tem a questão da criação, né, do acordo. Sim. Então ele cria, vai ter um passo a passo aqui com alguns dados, né, dados pessoais do veículo, anexo de foto, enfim, dados da pessoa envolvida, né, anexo também, ok, fechou, concluiu.
esse processo. Aí aqui a gente colocou algumas coisas, né? Então, beleza, fiz o processo aqui, dados de confirmação de dado. Então aqui continua. Fiz lá o cadastro, a pessoa que está criando, fiz o cadastro, aqui ela vai ter um resumo de tudo que ela fez, né? Sim. E nessa solicitação, ela já vem aqui, já vai ter uma telinha de assinatura. Essa tela não aparece naqueles fluxos lá, irmãozinho. Então beleza. Pode ser que a gente não atualizou a apresentação. Mas ela já está aqui presente. Pronto, perfeito. E aí, joia, beleza, só atualiza lá depois. O que faltou, para mim também, que eu senti que faltar, é tipo assim, e o outro lado? Vai receber como? Calma, tem. Então aqui, a pessoa fez, assinou, solicitação realizada. Aqui eu trouxe uma ideia do que a gente mostraria, né? A ideia é mandar uma notificação, ou mandar, na verdade, não notificação, porque a outra pessoa pode não ter o aplicativo, então não adianta mandar notificação. A gente vai ter que mandar um SMS aqui. Então aqui teria uma integração da SMS. Os dois, né, irmão? Ou WhatsApp, enfim. Não. Tem que ver. O legal que eu acho seria a gente ter, por exemplo, partindo do princípio que a pessoa do outro lado tivesse o aplicativo, ele já poderia ter um aviso, né? Ter um alerta lá, né? Dá para mandar também, dá para mandar. Mas aqui a gente está trazendo a ideia num cenário que tipo não tenha. Então a gente vai mandar. Que ser o grande comum. Isso, daí a gente vai mandar um SMS para ela com um link, por exemplo, para baixar o aplicativo e finalizar a assinatura do acordo, a outra parte. Perfeito. Ela vai entrar na loja, vai baixar, ok, fechou. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai entrar, deixa eu ver aqui, que é do minha conta, né? Tá, esses são fluxos do minha conta e compra de crédito. Deixa eu ver se o pessoal colocou aqui ou não. Aqui, ó. Depois que ela entra, ela vai entrar no login, né? Então ela tem aquele passo de autenticar ou se cadastrar. E depois que ela entra e se cadastra ou se loga, vai ter aqui tem um acordo pendente para assinatura. Beleza. Aí clicou nesse acordo pendente para assinatura, ela segue mais ou menos a mesma ideia do que a gente já tem lá, né? Em cima, que é isso aqui. Vai trazer o resumo da solicitação, né? E aí ela pode validar os dados ou ela pode vir aqui e falar, não, tem coisa errada, eu vou editar. Né? Então, como a gente discutiu, então, quem está ali manuseando vai preencher logo tudo, né? Dados de um, dados de outro. Isso. E a outra pessoa, a outra parte só valida. Ela pode mudar. Ou edita o que lhe cabe. Ela só pode mudar os dados dela, né? Ela não pode mudar os dados, por exemplo, e o original pode mudar tudo, beleza? Beleza. Só os dados dela, nesse caso aqui. Não, desculpa, deixa eu explicitar de novo só para não ter dúvida. Quem está criando lá, o original, né, quem está originando o acordo, pode mexer em qualquer coisa, antes, obviamente, de encaminhar de assinar e encaminhar para o outro lado, que aí fica bloqueado. O outro lado pode mexer somente naquilo que lhe cabe. Ou seja, ele pode mexer nos seus dados e incluir fotos. Alterar ou editar as fotos anteriores, penso que não. Eu também acho que não, né? Até para não perder. Ele pode incluir para aumentar, né? Pode adicionar pode ajustar os dados pessoais dele. Sim. E adicionar imagens. Adicionar fotos do acidente. Ponto. Exatamente. Ele pode fazer isso e adicionar imagens. Fora isso, não. Eu acho que isso é relevante para a gente poder... Dani, posso te falar uma coisa enquanto ele está anotando aí? Pode. Esse nome pode levar a gente a uma outra coisa nesse aplicativo. Tá sugerindo que faça outro tipo de acordo, não seja só batida? Exato. Eu imaginei assim, acordo fácil versão trânsito. Acordo fácil versão outra coisa. Mas, enfim, eu ainda não vislumbrei aonde poderia ser que a gente usasse esse tipo de aplicativo em outra situação. Daqui a pouco nós vamos ter problema com a OAB. Vai expandir muito isso aqui. Rapaz, eu vou te contar, bicho. Sabe o que me veio em mente? Alguns acordos que a gente pode estar pensando daqui a pouco, lógico que isso é um pouco mais para frente, mas estamos falando dos pink dólares, viu? Pink dólares?
Público LGBT, QI+. Mas já tem moeda do grupo do pessoal LGBT, Pink Não, Dollar? Pink Dollars é o que eu disse. Pink Dollars é porque normalmente o público LGBT, por normalmente não constituir prole, né? Eles acabam tendo um poder aquisitivo muito alto. E aí se chama de Pink Dollars, que é para você explorar esse tipo de público em específico. Ah, sim, mas fazendo acordo em relação ao quê? Aí é onde está o barato. Desde união estável a algumas outras coisas que a gente pode vir a facilitar a vida dos caras. Ah, sim. Entendeu? Beleza. Vamos lá, doutor Legal. Davi. Joia. Bom, aqui é até a tela que já tinha um botãozinho de editar da outra parte. Então, ela vê o resumo e aí ela pode editar. Já anotei aqui que ela só pode editar dados pessoais e adicionar fotos, né, se ela quiser. E ela confirma. Não confirmar, ela vai para aquela telinha que a gente tem aqui nesse outro passo. Ficando é tonto. Que é essa telinha de assinatura, né? Ela vem para cá, a pessoa assina também, beleza, eu tenho as duas assinaturas. Perfeito. Aí eu tenho concluído os dois lados. Quando ela iniciar aquele processo da outra parte de confirmação, a gente também grava a geolocalização dela. Então vou ter a geolocalização da pessoa que iniciou e a geolocalização da outra parte também que está envolvida no processo. Beleza. Ô, Davi, por favor, agora vai na tela de listagem de acordos, só para tirar uma dúvida em relação aos status, por favor. Aqui. Pronto. Se tu puder dar um zoom. Essa é a tela da esquerda. Como a gente pode ver, a gente tem o aguardando conferência, né? Uhum. O conferido e o assinado. Né? Isso. Só para a gente entender. Quando o cara está lá fazendo, né, que ele tá, aí ele terminou, ele já assina o primeiro, Ele né? já o assina, original. isso. Ele já assina. Aí ele manda e fica o status de aguardando conferência. Isso. Quando ele terminou o processo dele, que ele assinou, automaticamente o aplicativo já vai disparar aquele SMS. Exatamente, mas o status, se ele por acaso... Vai ficar aguardando conferência, o status inicial. Ah, pronto. Aí o outro camarada lá do outro lado, ele vai assinar. Deu tudo certo, tá tudo certo. O cara vai lá e eu assina. acho que o conferido talvez nem vai ter, né? É o que eu tô falando, né? Assinado, né? O cara assinou. Não é isso? Exatamente. Daí já vai meio que para assinado os dois, né? Tá assinado o documento, né? É aguardando conferência e assinado. O cara assina. Beleza? Aí a outra coisa que eu tava querendo só perguntar é o seguinte. Beleza. Eu sou a outra parte. Eu sou o cara que conferi. Ok? Uhum. Na minha tela de acordos, ele vai aparecer exatamente assim, né? Vai aparecer assim. Vai aparecer assim. Isso? Isso. Pronto. Beleza? Eu acho que a gente só deveria ter aí um outro status, tá certo? Que pode ser um checkbox ou coisa, que é para dizer se eu, nesse acordo, sou... Eu não sei qual é o termo que a gente estava usando. Se eu sou vítima ou sou responsável. Tá aqui, ó, acidentado ou causador, né? Pois é. Entendi. Tranquilo. Ele já tem o nome, ó. Na própria listagem ele já aparece. Então aqui, só para poder entender. Então vamos lá. Aguardando conferência, ok, significa que quem abriu já assinou, tá aguardando conferência. E aí o conferido não vai ter mais, mas porque a outra pessoa conferiu, já assinou. Aí ele já muda para assinado. Isso. Perfeito? Aí, qual que é o outro status que você quer que tenha aqui? Então, vai ficar aguardando conferência, assinado? Aguardando conferência e assinado, tranquilo. Eu só estava querendo que a gente tentasse na listagem que o cara venha a ter, existir um identificador mais fácil do que ele é naquele acordo. Então, podia assim, esse acordo de colisão a gente pode colocar em uma nomenclatura datada, alguma coisa do tipo, como está, né? E tem entre parênteses, acidentado, causador, só para ficar fácil na listagem dele identificar isso. A gente poderia agrupar, né? Mas se trata de usabilidade, beleza? É uma outra coisa. Aqui eu já tenho a resposta que eu quero. A gente podia começar aqui, assim. Ó, e aqui a gente traz tudo da forma que os status têm, né? Por exemplo,
se eu sou o causador, digamos assim, a outra pessoa me mandou, e aí eu tô aguardando a conferência, então vai ter um botãozinho de assinar o acordo. Sim, Que daí perfeito. cai naquele fluxo. Se eu já Excelente. assinei, eu posso vir aqui. O editar acordo a gente não vai ter, né? Eu acho que aqui é sempre o assinar que vai para o mesmo fluxo. Porque daí lá no assinar ele vai ter o resumo e lá ele tem um botão de editar. É, eu entendo que a gente pode ter o editar acordo. Vamos supor que o cara está lá, não terminou de assinar, estava lá criando, botou uma série de coisas, por um acaso apertou, vou ver aqui minha lista de acordos que eu quero pegar um dado que está em tal canto. Aquele que ele ainda não assinou, ele fica com a possibilidade de editar. Uhum. Entendeu? Aí ele fica com a possibilidade de editar. E o status, talvez o que a gente tenha lá de aguardando conferência, o status original, que a gente deveria ter acordo iniciado, alguma coisa do Em tipo. Acho que a gente não. progresso. Tem que pensar em alguma coisa que enquanto ele está fazendo. Em andamento. Porque aguardando conferência, ninguém está. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se o cara está lá fazendo as coisas, ele diz, puta, né, como é que é aquele dado que eu já fiz um acordo? Aí o cara clica no aplicativo e sai. Se ele sair e perder tudo, é um saco, né? Uhum. Entendeu? Que geralmente ele não vai perder tudo, né? Quando ele for editar, ele vai ou editar dados dele, que ele vai ter que salvar. Não, irmão, eu estou falando do cara que está lá, vamos supor, o cara preencheu os dados, renavando, não sei o quê. Aí foi fazer a primeira foto, aí disse assim, puta merda, como era aquele dado lá? Aí ele vai no aplicativo buscar o dado, quando ele sai da tela. Se ele sair daquela tela antes de chegar na assinatura e perder tudo, é um saco. Entendeu? Então a gente tinha que ter alguma coisa aí. Ele teria que ter Acordo iniciado, início de acordo, início, qualquer coisa do tipo, a gente pensa aí nessa nomenclatura e bota, mas aí eu acho que depois a gente vai ter acordo conferência e o último assinado. Continuarão sendo 3, entende? Tendo um salvamento automático, é, Arthurzinho? Certeza. Se o cara mexer no aplicativo com uma porrada de informação chata de preencher e ele simplesmente perder, Sim. é foda. E a outra coisa é a possibilidade de um botão de excluir. Só que a exclusão se dará enquanto não assinado. Entende? Não assinado das duas partes. Não, enquanto não assinado da primeira parte. Ah, tá. Ele pode excluir simplesmente. Na verdade, você falou bem. Enquanto não assinado das duas partes. Enquanto não tiver assinado, finalizado dos dois lados, que é o status de assinado, né? Uhum. Ele pode excluir. Mas só quem criou. Com certeza. Tá. Só quem criou. Porque essa tela era exatamente o fluxo, Daniel, de como é que vai, como eu fiz aqui, que aí você sai na cabeça tentando simular, você vai vendo as possibilidades que lá na frente o desenvolvimento, pensando aqui, vai diminuir o custo de redesenvolvimento. Bom, das questões que eu tinha, eu matei todas. O resto aqui, para mim, é a gente agora pegar a listagem do que a gente vai ter que responder para ele, Dani. Tá. E das informações, que ele vai me trazer uma quantidade de coisas que a gente tem que responder. E, obviamente, partir para o orçamento do desenvolvimento. Não é isso, seu Davi? Isso aí. Eu tô colocando aqui já alguma ideia. A pessoa abriu, vamos colocar aí em aberto, né? Novo acordo. Está em status de novo acordo. Dani, alguma dúvida? Não. A gente já tem que trabalhar no texto agora? Como é que... Sim, eu acho que agora a gente já tem que ir preparando o texto do acordo e principalmente para ele vai precisar agora quais são os campos que a gente vai ter que armazenar. Campos de armazenamento dos envolvidos e dos veículos. Para poder... Que são exatamente... Porque assim, talvez quando a gente estiver aqui pensando na minuta do acordo,
a gente vai ter a resposta para ele e mata 2 coelhos com a caixa d'água só. Porque a gente vai ver o que é necessário. Aí a gente informa. Beleza? Aqui é importante já ter uma ideia também dos campos. Então, aqueles formulários que vocês têm ali de todos, é legal já ter uma ideia de levantamento. Se vocês já tiverem isso, depois a gente já coloca no documento junto. No texto do acordo, exatamente, a gente vai colocar, tentar puxar o menos de dados possível, né, para tentar simplificar aí a dinâmica do aplicativo, de ele ser rápido, de ser prático. Eu acho que é isso que interessa lá no momento, na hora. Né? Isso. E a gente vai tentar redigir um texto bem enxuto com as informações estritamente necessárias. Isso, aí no texto a gente já vai indicar quais são os campos que precisam, Davi. Por isso que eu disse que a gente, pensando no texto, que é onde a gente vai aplicar as informações que a gente precisa, a gente já tem o texto no final isso. Ó, um ponto aqui, ó. Aqui, na verdade, não sei se é esse menu que você já tinha visto, mas aqui a gente já tem acordos realizados na minha conta. E esse acordo de colisão seria para criar um novo acordo, realmente, já o atalho, aquela situação que eu te falei. Pode ser que não esteja atualizado. Um outro ponto aqui que faltou, vou pedir o pessoal colocar, porque a gente precisa ter, é o excluir conta. LGPD. Se a gente não tiver um excluir conta, se o teu cliente não poder excluir a conta dele, com os dados pessoais dele, a gente não consegue subir aplicativo nas lojas mais. Tranquilo. Beleza. É isso sim. Perfeito. Pô, isso daí virou uma chatice, isso sim, não. A gente vai atualizar aplicativo de 3, 4 meses, não consegue, tem que criar a funcionalidade agora. Davi, só para explicar, eu não sei se você teve tempo de olhar aqueles que eu mandei. Eu ainda não consegui olhar, vou ser honesto com você. Pronto, é o seguinte, aqueles aplicativos, um deles, que tem um nome legal, que é o Bateu, Resolveu. Aquele que é da faculdade do Rio Grande do Sul? Exatamente, não, acho que é de Minas, mas enfim, acho que não lembro agora. Mas a proposta dele era outra, que era de quê? De montar um arcabouço de provas para mandar para uma equipe do aplicativo que era composta de peritos que devolviam um laudo para auxiliar a pessoa a tocar a razão meio que fazer um laudo, juízo, né, para a pessoa. E aí é onde entra. Deus me livre a gente trabalhar com isso. O nosso lance é o aplicativo resolver o usuário sem a nossa intervenção. Lógico que sempre vai ter tecnológico, background e tal, não sei o quê. Mas é uberização, a iFoodização das coisas. Né? O cara resolve com um lado, todo aplicativo é só meio. É isso aqui. Beleza? E aí é onde entra a história. Esse negócio do serviço até lá, não. É isso que a gente tem que fazer. Eu estou explicando um pouco também até para o próprio Daniel, que achou, teve uma hora aqui que ele deu uma famosa brochada. Ele disse assim, vixe, rapaz, já pensaram na nossa ideia. Não, peraí, vamos ver o que é. Não era, e tinha um outro que eu mandei também. Daí o Arthur veio com o Viagra. Não, Daniel. Não. Nem precisou, não, só fiz um carinho. Mas aí, Davi, aí tem um outro que eu mandei também, mas o que eu achei interessante da possibilidade, o Daniel até printou, mandou, é só para a gente ver o uso das funcionalidades, mas enfim, isso para você já é muito mais para mim do que para você que já tem escolha entre possibilidades. Né? Então só foi isso lá que eu chamei. Beleza. Cara, e aí, assim, 2 perguntas. Primeira, porque eu me perdi um pouco quanto a isso. Como é que está o nosso financeiro do projeto até aqui? E quando é que a gente, em relação a pagamentos, tem alguma coisa pendente, se não tem pendente, está tudo legal? Não sei se você tem a resposta disso, eu realmente não acompanhei, nem como eu não passei mais nada para o Daniel, não sei se ele saiu pagando boleto aí à torta e à direita. Não, só paguei um boleto até agora. Pronto. É porque eu acho que está por mês anexado e a gente tem que ver, porque a gente vai ter que dar um next, né? E eu queria o orçamento para a gente já ver aqui encaixar, porque a gente o Daniel trouxe algumas outras ideias, inclusive de participantes e tal, que a gente tem que conversar. Por mim, eu gostaria mais da gente desenvolver e ter um negócio, como a gente ter um apartamento já fora da planta, em vez de vender na planta. Mas aí é uma questão que eu tenho que tratar com ele, e eu queria que a gente fizesse a parte do orçamento, para a gente poder já ver o que a gente pode começar a ver, porque vocês vão ter que quebrar a cabeça em soluções, AWS, blá, blá, e eu preciso desse orçamento do desenvolvimento,
e o orçamento previsto, né, das soluções que nós vamos ter que adquirir para rodar a Você quer um aplicação. orçamento de infra também. É porque a gente vai ter que saber, tá? Saber o né, preço o que vocês vão precisar para poder... Deixa eu só deixar claro, né? Uma coisa é o que eles vão desenvolver em si, é o serviço. Outra coisa é no que esse serviço que eles vão desenvolver, essa tecnologia que eles vão nos entregar, vai precisar de infraestrutura para funcionar. O que eu falei serviço era justamente isso, para saber o preço do nosso serviço, do aplicativo, quanto a gente vai cobrar. Hoje é tudo na Para a gente nuvem, saber né? o custo total e a gente poder precificar. Beleza, Exato. entendi. Ali a gente vai te passar uma estimativa de ideia, mas como é tudo na nuvem, conforme aumenta gente acessando, vai aumentar o teu custo de infraestrutura para manter. Sim, né? sim. Mas a ideia principal a gente já coloca uma ideia de escala. Como você vai trabalhar provavelmente numa solução em nuvem, AWS ou Google Cloud, eles também têm já ferramentas para escalar automaticamente. Então a gente consegue... É isso aí, doutor. Isso aí deve ser o métier de vocês e eu preciso dessas duas coisas. O de vocês e esse troço com escalabilidade, como você acabou de dizer, que eu preciso ir atrás do faz-me rir aí, do camarada e de outros camaradas, para a gente poder deixar tocando, que agora é a parte que eu entendo que vocês vão ter que ralar mais. Eu gostaria muito de tentar chegar... Esse daí acho que a gente já consegue te mandar aí para semana que vem. Pronto. Eu quero correr para poder mandar o documento dessa finalização da consultoria. É o documento que vocês vão ter do projeto, com esses desenhos, com essas especificações de regras que a gente conversou bastante coisa, que inclusive está nesse documento aqui que a gente começou a montar nesse Word aqui, né? Só que agora a gente vai começar a montar o documento final mesmo, tela a tela, o que cada tela vai ter, o que cada tela vai ter de informação, regra já contemplando em cima, para ter um documento básico. Com isso a gente entrega isso e eu já te entrego daí na sequência também esse orçamento. Massa, pois então vamos nessa que eu preciso alinhar isso daí. Se Deus quiser, eu acho que a gente vai ter o quê? Uns 3 meses de desenvolvimento para ter um beta. Sim, provavelmente, né? Aí pra gente então conseguir. É algo que a gente tem que estar pensando aí para estar iniciando aí o ano que vem com a possibilidade de jogar o aplicativo para a gente começar a ver qual é. Legal. Não é isso? Mais ou menos? E aí, dentro dessa ideia de plano que a gente tem, né, que a gente e o Daniel já vão ter que começar a costurar outras coisas para a gente poder não perder tempo. Não chegar lá na frente, não ter tal coisa, não perder tempo. Entendeu, né, Daniel? Fechou. Saúde. Beleza, então? Show de bola. Obrigado. Fechou, então. Pessoal, ficamos bastante tempo sem conversar, hein? Pô, até cresceu a barba do Daniel aí, cara. Acho que ele tá querendo tá quase chegando igual a tua, hein? Mas a culpa é toda minha toda culpa. Tranquilo, pessoal. Agradeço aí, deixa comigo, eu vou montar o documento aqui. Se vocês tiverem alguma informação depois, Arthur, desse negócio dos campos, vai me mandando. Que daí eu já vou colocando no documento. Agora eu vou ter que aperrear o Daniel. Essa aí é a parte mais dele possível e eu auxiliando aqui, mas aí é com ele mesmo. Joia, beleza? Fechou. Valeu, pessoal. Valeu, cara. Obrigado, Davi. Boa semana aí. Tchau, tchau.